trazer alguns detalhes de como estão os treinamentos do Luan, volante do São Paulo. Lembrando que a janela de transferências vai abrir, ele com o Crespo tem uma ótima relação, está acontecendo a intertemporada. Será que ele fica ou vai estar para ser negociado nessa janela? Eu quero trazer detalhes para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação, bastidores, tudo do mundo da bola para vocês. Tem muito mercado também que está acontecendo já assim a todo vapor e obviamente aqui vocês ficam muito bem informados. Beleza? Bom, o Luan é um volante que todo mundo conhece no São Paulo, é um jogador que é cria da casa, um jogador que foi importante inclusive na passagem do Crespo em 2021, quando o time foi campeão paulista, inclusive o Luan fazendo gol na final contra o Palmeiras. O Luan passou por um processo ali em que praticamente estava com o pé fora do São Paulo, aí teve uma pequena reviravolta, né? O Luan teve algumas propostas para jogar a Série B e o Luan optou por apostar em permanecer no São Paulo porque ele gostaria muito de vestir ainda, voltar a vestir a camisa do São Paulo, é um dos projetos do Luan. Então ele ficou treinando, focado, aquela coisa toda de perder peso, rapidamente perdeu muito peso, ganhou musculatura, massa magra, aquela coisa toda, fez os testes físicos, foi para o campo, até que, né, ainda quando o técnico era o Zubeldia, ganhou uma oportunidade de treinar com os outros atletas, não estava treinando mais em horários alternativos. E aí dependia muito do Zubeldia de escalar ou não o Luan, de levar para a lista de relacionados, aquela coisa toda. Só que o Zubeldia já estava naquele processo assim de muita pressão, então não cabia naquele momento uma aposta, por exemplo, num jogador que está há muito tempo sem jogar, muito tempo parado. Então o Luan acabava que não era levado para a lista de relacionados pelo Zubeldia. E aí tem toda essa reviravolta, a saída do Zubeldia, a chegada de Hernan Crespo, que conhece o trabalho do Luan, gosta do trabalho do Luan. Então nesses primeiros dias, nesses primeiros treinamentos, o Crespo tem observado muito a postura do Luan, como é que ele tá bem fisicamente, aquela coisa toda, se ele tá se desenvolvendo bem, né, nesses trabalhos. O Luan já há um tempo, ele já tá trabalhando com todos os outros atletas, treino normal, treino à vera mesmo, e tá bem fisicamente, o Luan tá se sentindo confiante. E agora, nesse período de intertemporada até o jogo contra o Flamengo, nesse retorno aí a disputa do Brasileirão, e também depois vai ter Copa do Brasil, vai depender do Crespo, vai depender de uma conversa com a diretoria para ver da utilização ou não do Luan. Se de repente o Crespo entender que não vai utilizar, aí sim, com a abertura da janela em julho, né, no dia 14 de julho, aí começa a se pensar numa possibilidade de uma saída do Luan. Mas o Luan não trabalha com esse plano B. O plano A do Luan é trabalhar e ficar no São Paulo, ficar à disposição do Crespo e pedir oportunidade, e pedir passagem com o trabalho dentro de campo no dia a dia. Então o Luan está se dedicando, o Luan está se esforçando e quer uma oportunidade. O Luan quer uma oportunidade para mostrar que é capaz de mostrar o seu valor. E nada melhor do que um cara que conhece o trabalho dele, foi campeão com ele, como a chegada do Crespo. Então esses dias, esses dias de pré-temporada serão muito importantes para esse futuro do Luan, determinantes para essa permanência do Luan no São Paulo, ele que ainda tem contrato com o tricolor paulista. E aí, vocês permaneceriam com o Luan? Eu acho particularmente o Luan muito bom jogador, obviamente precisa de ritmo de jogo. Eu daria uma oportunidade ao Luan se eu fosse o Crespo, se eu fosse o Hernan Crespo e não como eu sou o André Hernan, apenas estou dando aqui a minha opinião, certo? O está perdendo jogadores, não dá para dizer importantes, mas que certamente diminuem ainda mais a quantidade de atletas e o poder do elenco São Paulino. Não ficam no tricolor Lisiero, Igor Vinícius, Matheus Alves e Juan, cada um com uma circunstância completamente diferente. O Lisiero nem sequer estreou na atual temporada e seu vínculo com o São Paulo se encerra nessa segunda-feira. Não houve a opção do São Paulo pela renovação e o Lisiero vai buscar um outro clube. Igor Vinícius já até treinou no Santos. Vai ter seu contrato rescindido com o São Paulo e vai passar a ter 80% dos direitos econômicos presos ao Peixe. O tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura.
Já Matheus Alves foi vendido para o CSKA da Rússia por 6 milhões de euros, nem se apresentou com o restante do elenco na última quinta-feira. Sobre o Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo, já havia contado para vocês que o tricolor decidiu desistir da compra desse atleta, a operação de 27 milhões de reais por um atleta de 25 anos que vai precisar passar por cirurgia no joelho. A avaliação é de que o custo-benefício estava para lá de ruim. Dá para imaginar mais saídas no São Paulo? Sim, apenas em caso de propostas grandes, propostas gigantes. São Paulo ainda precisa de pelo menos uma boa venda, mas torce para que essa venda venha de jogadores que já foram do São Paulo e hoje estão no exterior. O tricolor, com um mecanismo de solidariedade ou com percentuais futuros, pode eventualmente ajudar a compensar o seu problema com o fluxo de caixa. Em relação a reforços, São Paulo busca um zagueiro, 2 pontas e também o meio-campista. Todos precisam chegar sem custos. O tricolor avalia que não tem capacidade para compra de direitos econômicos. Quem é que o tricolor busca para a zaga? Você sabe que o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, foi de fato devolvido ao Sassuolo. Tratativas com o clube italiano foram encerradas. A partir daí, o São Paulo vai buscar alternativas no mercado. Naquele perfil que você já sabe, de jogador que chegue de graça, sem custo alto. Separei alguns nomes que têm sido especulados no tricolor. O primeiro deles, Medina, brasileiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária. Ele foi revelado no próprio time de Araraquara, embora já tenha sido emprestado em outros tempos para o Valladolid da Espanha e também para o Taubaté. É titular absoluto do time na Série B do Campeonato Brasileiro e esse nome chegou ao São Paulo por meio de uma sugestão do Juliano Bertolucci, empresário próximo ao presidente Júlio Casares. O filho dele é dono da Ferroviária. Se o São Paulo quiser, não se trata de uma negociação difícil. O atleta tem 23 anos de idade, 26 jogos e 1 gol na atual temporada. Na primeira passagem do Crespo pelo São Paulo em 2021, ele havia sugerido Adonis Frias, zagueiro argentino, hoje com 26 anos de idade, 27, perdão. Esse nome praticamente inviável, o atleta que pertence ao León do México, tem contrato longo por lá e, embora tenha sido expulso dos 2 últimos jogos que participou, haveria a necessidade de uma compra dos direitos econômicos, algo que o São Paulo hoje não é capaz. Quero falar também sobre Luizão, você lembra dele? Atleta revelado na base do São Paulo, saiu pela porta dos fundos para jogar no West Ham. Jogar foi tudo que ele não conseguiu no time principal, nenhuma aparição. Teve de se contentar com jogos no Sub-21 e também com um empréstimo por um pequeno time da Polônia, onde mais uma vez não conseguiu jogar. Acho difícil imaginar que o Luizão possa ser reforço para a zaga tricolor. Muitos São Paulinos perguntam se o Matheus Belém, que está de volta do empréstimo, não seria uma alternativa. Só para lembrar que o Belém foi para a Chapecoense, que joga a Série B e por lá não fez nem sequer um único jogo. Eu imagino que alguém que não tenha conseguido jogar num time catarinense, no estadual e na Série B possa ser a solução para o São Paulo. Você, torcedor tricolor, quem gostaria de ver jogando como zagueiro? É importante lembrar que não dá para sonhar com nomes muito caros. Beleza?